Já reparou como casar ainda envolve muita pressão social? Pensa comigo. A pressão por comprar uma casa, a pressão para ter um bebê, a pressão para ter um segundo bebê, a pressão para ter uma casa na praia, a pressão do julgamento da família sobre suas escolhas, sejam elas quais foram. Exaustivo, né? Felizmente, ao longo de séculos, a ideia de casamento e de construção de uma família vem se modificando e entender as suas ideias sobre casamento pode abrir uma porta para que tu possa analisar essa relação que influencia muito na tua saúde mental, tanto positivamente quanto negativamente. É sobre isso que a gente vai conversar agora. Então, já começa a reflexão. Quais as tuas ideias sobre casamento? Eu sou a Anne Streit, sou psicóloga e produzo muito conteúdo sobre saúde mental e sobre relacionamentos por aqui. Já aproveita para clicar em te inscrever e apoiar o meu trabalho, porque assim o YouTube pode te mandar mais reflexões como essa. É bem rapidinho para ti, mas pode ajudar muito aqui para o canal. O Epictetus é um filósofo grego que disse uma frase muito importante do ponto de vista da análise sobre as mudanças da forma que a gente enxerga o casamento. Então ele diz que o que perturba o ser humano não são os fatos, mas a interpretação que ele faz dos fatos. Então não é o casamento em si que pode ser algo bom ou ruim, e sim a forma que a gente enxerga ele ou os nossos conceitos sobre ele, as nossas construções ali familiares, históricas, sociais sobre o casamento, e isso impacta totalmente a forma que a gente vai lidar. Assim como essa frase pode se aplicar para muitas coisas, né? Inclusive com relação aos problemas que a gente tem na vida, a forma que a gente enxerga mesmo a vida, a gente também pode trazer para a forma que a gente enxerga as relações e a nossa maneira de nos relacionar. Pensando nos casamentos, a gente consegue ver que muita coisa mudou e aquele peso social de que precisa durar para frente, ele já está menos importante. Ainda que para algumas pessoas isso possa sim ter um peso ou ser motivo de vergonha caso aconteça, né, um divórcio, uma separação ou mesmo problemas no casamento. A gente sabe que os divórcios estão em alta e um dado que reforça essa ideia é esse aqui. 16,8% de aumento nos divórcios foi apontado pelo último censo do IBGE. O tempo médio do casamento brasileiro é de 13 anos e, em média, os homens se divorciam com 43 e as mulheres com 40 anos. Além disso, menos pessoas estão se casando do que se a gente comparar com as gerações antigas. Então, com as nossas mães, tias e avós, hoje em dia a gente casa muito menos. Falando em tia, a ideia de ficar pra titia era um dos maiores medos das meninas de antigamente, e eu espero de coração que não seja um medo teu em pleno 2024. A mesma desconstrução que a gente pode ter com essa ideia de ficar pra titia, então pessoas que não casaram ou que não escolheram lá fazer esse compromisso formal no casamento como algo vergonhoso, o fato é que entrar na estatística do divórcio também não significa necessariamente algo ruim, ou uma vergonha, ou um fracasso, como era entendido anos atrás, né? Principalmente se aquele relacionamento te faz mal ou já perdeu o sentido. O próprio John Gottman, que é um autor e psicólogo clínico de muita referência, um grande estudioso de relacionamentos, ele tem uma recomendação que eu acho incrível. Ele fala assim, que antes da gente parabenizar um casal pelo aniversário de casamento, é importante que a gente se pergunte, que a gente pergunte para eles: você foi feliz? Porque se a resposta for não, e se ele não é feliz naquele casamento, ou se não foi feliz, é como se não tivesse o que ser comemorado. Muitas vezes também as pessoas se perguntam, né? Nossa, mas eu não tenho motivo suficiente para terminar esse relacionamento, eu não tenho motivo suficiente para me separar. Mas o que seriam motivos suficientes, né? Muitas vezes a gente precisa validar justamente isso. Tu é feliz? Sim ou não? Né? O casamento, aquela relação faz sentido? Sim ou não? Isso já pode e já precisa ser motivo suficiente. E eu quero agora compartilhar contigo 5 pontos de alguns que eu considero fundamentais na garantia do bem-estar
para que a gente possa trabalhar a saúde mental de ambos em um relacionamento mais sério ou mesmo um casamento. O primeiro ponto é a liberdade profissional e financeira. Acontece que quando a gente depende de alguém financeiramente, a gente está em alguma medida nos limitando em função daquela situação. Mesmo que o casamento seja maravilhoso, que seja uma relação boa e importante, aquela pessoa que provê financeiramente pode adoecer, pode morrer, pode deixar de conseguir ser a provedora. Então, quando só um provê financeiramente, a gente tem essas limitações que não são só para aquela pessoa que depende financeiramente da outra, são limitações também para aquela pessoa que precisa garantir e manter aquela casa ou enfim, aquela outra pessoa, né? E muitas vezes, quando esse que provê não consegue mais desempenhar esse papel, pode inclusive colocar aquela relação à prova. Então, por isso que quando não existe essa liberdade financeira ou quando um depende do outro, a gente está aí num cenário de muito mais limitação. Além disso, né, aquela pessoa que provê, por exemplo, ela pode querer se separar daquela pessoa que depende dela, ou mesmo passar a ter atitudes abusivas e autoritárias se já não tiver, né? Ou de repente assim, traiu, por exemplo, tu depende do teu marido e vocês têm uma relação muito maravilhosa. Só que ele vai lá e te trai, tu descobre uma traição, tu descobre que ele tem, sei lá, uma outra família, alguma coisa assim drástica, e tu depende financeiramente dele. Olha o problema que é isso, ou começa a viver situações de violência, né? A dependência financeira, ela acaba trazendo muito mais problema, muito mais limitação. E aí, se a gente for pensar, né, como que a pessoa vai seguir em frente ou vai terminar o relacionamento ou vai se separar se ela não tem um trabalho, não tem uma carreira, ou mesmo se dedicou ali os últimos 20 anos em prol daquela família. Claro que o recomeço é possível, sempre é tempo, né? Só que muitas vezes isso é lento, isso pode ser bastante trabalhoso, isso pode gerar um impacto importante naquele rendimento, na qualidade, no tipo de vida, no estilo de vida que a pessoa leva, e muitas vezes isso pode ser considerado uma restrição para algumas pessoas de seguirem em frente. Então é como se elas se deparassem ali, nossa, é tão difícil eu recomeçar, é tão difícil eu ter um trabalho, uma carreira, enfim, que eu vou melhor aguentar esse relacionamento. E isso não traz um impacto só para a pessoa em si, individualmente, mas para a relação também, né? Porque qual que é o sentido? Por que está sendo mantida aquela relação? Por outras coisas que não só a relação em si, né? Então, quanto maior a dependência financeira, menos fluidez aquela relação vai ter. E além disso, também o papel de ser quem provê pode trazer um peso invisível para quem está ali sozinho, dando conta das despesas, dando conta desse papel, que sim, pode ter um lado ali de vantagem, a pessoa às vezes tem mais controle, às vezes a pessoa está mais ali com o poder das coisas, só que também isso tem ali consequências, tem lados B que são importantes a gente poder avaliar. A possibilidade de não depender de um parceiro para uma vida economicamente estável é libertadora e muitas vezes garante que o vínculo e que a relação se dê por carinho, por amor, cumplicidade e não pelo comodismo ou pela facilidade financeira. Falando sobre dependência, falando sobre essas questões, eu quero compartilhar contigo um vídeo que a gente tem aqui no canal. É o vídeo sobre o esquema de dependência. Se tu te identificou ou se percebe, né, nessa condição de dependência, é um vídeo que vale a pena que tu possa assistir. Em segundo lugar, relações mais fluidas. Antigamente, as pessoas e mesmo as relações seguiam muitos códigos e protocolos sociais. Então, por exemplo, pedia a mão, né, tinha o dote, os pais é que escolhiam o pretendente em função de patrimônio, em função de herança, em função do nome, o sobrenome da família, enfim. Então, hoje em dia a gente tem mais flexibilidade com relação a essas regras, o que é muito benéfico tanto para o nosso autoconhecimento quanto para a nossa autorrealização, apesar de que sejam movimentos que podem assustar. Muitas vezes a gente tem pessoas que mais, né, têm essa tendência de quererem seguir regras porque elas se colocam menos como autoras da história. Isso também faz com que elas
não precisem exercer tanto sua autonomia, sua responsabilidade. Então, quando sai a obrigação das regras, algumas pessoas podem ainda não ter construído uma autonomia saudável e com isso elas podem se perder. Então, elas passam a desrespeitar ou mesmo errar a mão na hora de se relacionar e com isso podem desrespeitar ou faltar com o mínimo nas relações. Então, assim, não tem mais a regra e aí a pessoa fica perdida e acha que não precisa ter bom senso, não precisa ter consideração com a outra, e isso aí não é saudável, né? Então, o bom senso é fundamental, porque liberdade não justifica desrespeito, não justifica a falta de empatia, e aqui entra um componente muito importante, que é o envolvimento amoroso, que a gente vai falar na sequência. Mas poder considerar os limites individuais de cada um é essencial e precisa ser feito por decisão e não por obrigação. Em terceiro lugar, a decisão de ter filhos ou não ter, decisões importantes na vida daquele casal. Então é importante a gente lembrar que poder escolher se terá ou não filhos é algo muito novo, muito recente para nós, para os casais, né? Até pouco tempo atrás, essa era uma decisão compulsória. A gente nem considerava, as pessoas nem consideravam o fato de não ter, ou mesmo achavam que queriam muito, só que aquilo ali era simplesmente uma replicação de uma regra, de uma expectativa social. Só que ao mesmo tempo, a gente está num momento então que a gente pode decidir, só que a gente recém entendeu que tem essa liberdade de escolha, né? E aí é fundamental que o casal tenha diálogos claros sobre isso, sobre se querem ou não querem filhos, ou mesmo assim, se querem, mas vão em frente nessa decisão, porque desejo, querer é algo num nível, um nível de emoção. Agora, eu vou pagar a conta disso, né? Eu vou realmente estar ali me responsabilizando por esse desejo, por essa decisão. Então, isso é algo que é fundamental que seja conversado com maturidade e transparência e não uma coisa imposta de um para o outro, né? Muitos casais, assim, acabam caindo nessa cilada, não comentam, nunca falam sobre isso, chega lá com 10 anos de relacionamento, um claramente não quer e o outro claramente quer. E aí uma relação que foi construída ao longo de anos passa a ser questionada porque é algo que é, assim, inegociável, e que não tem como, né, conciliar o desejo de um e o desejo do outro nessa situação de um querer filhos e o outro não querer, e aí a gente tem um grande problema. Então, tem algumas coisas que elas precisam ser faladas, precisam ser entendidas no início daquela relação. O quarto ponto, então, é o compromisso amoroso versus amor. Eu falei para vocês ali atrás, né, sobre o envolvimento amoroso. A gente já passou da fase, eu espero que tu também, né, de acreditar que só o amor é suficiente. A história das princesas da Disney precisam ficar lá na fantasia da qual elas pertencem. Muitas pessoas amam, sim, só que elas faltam com respeito, elas traem, elas mentem, ou mesmo elas não têm compromisso amoroso. Então, só o amor não é suficiente, é preciso outros elementos, né? E nas relações saudáveis, é preciso que haja amor e também compromisso amoroso. Então, é preciso que a pessoa esteja comprometida com aquela outra. E para isso, né, a gente precisa entender que mesmo que eu tenha atração, admiração, que eu tenha, enfim, ali desejo sexual por uma outra pessoa, porque sim, a atração é esperada e involuntária, né? Não é uma questão de escolha, eu casei, eu só tenho atração por aquela pessoa. Não, a sexualidade saudável, ela vai fazer com que a gente tenha atração por outras pessoas, sim. A diferença é, se eu tenho um compromisso amoroso, essa atração pelas outras pessoas vai significar igual a nada para mim, porque eu tenho aquele compromisso, né, de lealdade e de fidelidade com aquela pessoa. Então, o que acontece é assim, a gente, conforme maior o nosso compromisso amoroso, menos a gente vai abrir uma brecha de envolvimento amoroso com as outras pessoas. E o que é o envolvimento amoroso? Mensagenzinhas,
com segundas intenções, é trocar olhares, entende? Eu posso ter admiração. Olhando um filme, eu posso sentir desejo lá pelo ator do filme, mas não quer dizer que eu vou lá e vou atrás dele e vou ter um relacionamento extraconjugal. Não, eu posso sentir a atração e inclusive fazer isso beneficiar o meu relacionamento. Não é nada errado eu sentir atração por outras pessoas, isso é uma questão de sexualidade saudável. Agora, o envolvimento amoroso, ele pode prejudicar aquele vínculo, né? Então, assim, compromisso amoroso. Quanto mais compromisso amoroso, menos envolvimento amoroso eu vou ter com outras pessoas e mais profundamente quem tá naquela relação vai poder mergulhar e confiar naquele vínculo. E em quinto lugar, a gente tem, então, o envolvimento amoroso. Então, o envolvimento amoroso é quando a gente deixa a porta aberta da conquista e da atração para outras pessoas. Se a gente estiver aberto a se envolver amorosamente com outra pessoa, a gente vai dar mais atenção aos olhares, às trocas de mensagem, ao flerte e por aí vai. Então, quando alguém tem um compromisso amoroso com outra pessoa, mas se envolve amorosamente com outra, ela tá traindo e desrespeitando aquela pessoa. Então, ela tá infringindo o compromisso amoroso, como se ela não tivesse um compromisso amoroso com aquela pessoa. Então, ficar de conversa, de gracinha, estar com alguém ali enquanto não aparece alguém melhor, ou mesmo deixar a porta aberta, mesmo estando em um casamento, é um comportamento leviano e que causa mal não só para outra pessoa no relacionamento, mas também para aquela que está praticando, porque faz com que aquela pessoa não esteja nem no relacionamento e nem fora. E aqui eu deixo a sugestão do vídeo aqui do canal, O Descuido Mata o Amor. Então aqui compartilhei 5 pontos que eu acredito que são essenciais. Com certeza tem muito espaço para reflexão, tem muitos outros pontos para a gente falar. Então fica o convite aqui para que tu possa deixar nos comentários as tuas percepções sobre esses aspectos, tuas contribuições de novos aspectos que são relevantes, que são importantes na tua opinião, para um casamento saudável, uma vivência saudável ali para ambas as pessoas no casamento. Se tu ainda não for inscrito aqui no canal, aproveita para te inscrever, para receber mais conteúdos como esse. E não deixa de conhecer o meu perfil lá no Insta, é @AnaCstreit. Eu posto muito conteúdo sobre saúde mental por lá e também compartilho alguns recortes da minha vida. Então é muito bem-vindo para me fazer companhia por essa outra rede também. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui, espero que tenha feito sentido para ti. Um super abraço e até o próximo vídeo.